Conheça e viva melhor com o lindo universo do feminino. Namastê! Cafa, aí você ficou assim. Então vamos lá. Como é que a gente resolve o cafa pré-menstrual? O inchaço a gente esquenta ele com picante e põe coisa diurético para soltar aquela água que está retendo. A formiguinha, toma um chá de genciana com garcinha. Não é gostoso. Pode botar erva doce ali que não vai ter problema. Alergia entupida. Aí, assim, realmente é bom ter algum amparo de Ayurveda para ter uns olhos para pingar, para fazer o negócio de que fazer, não sei o que e tal. Sei lá, a essência de alecrim que ajudar. Pode, tá? Você tem que, de alguma forma, fazer aquele negócio assim. Você põe a água fervendo, põe o alecrim, não sei o que, cobre a cara, fica respirando aquilo. Dá uma limpada, né? Dá uma limpada, tá? Tem que desobstruir as vias superiores. E andar de bicicleta, seria essas coisas. O Ayurveda tem aquele negócio do Lota, que é do Netpot, que é para fazer com que você tenha uma limpeza dos seios faciais também. Mas isso não é uma coisa assim que... Aquele negócio de botar a cabeça debaixo da toalha e ficar respirando uma coisa que seja muito secante, é bom. Aí, assim, comida com muito alecrim, manjericão, todos os temperos da pizza, tá? Aqui a gente precisa principalmente de picantes. Picantes. E o Kapha, ele precisa ter, de alguma forma, momentos de catarse. Porque o Kapha, ele não quer soltar as emoções, ainda que ele sinta que aquelas emoções estão dentro dele fazendo mal. Ele se sente mais seguro com a emoção lá fazendo mal, que ele sabe o que é, do que enfrentar o desconhecido. Tá? Então, o Kapha, por exemplo, ele precisa ter muitas coisas que ajudem ele a lidar com as emoções dele de uma forma de colocar diante dele. Por exemplo, aquela biodança, que é aquele tipo de atividade terapêutica que tem um monte de gente dançando de acordo com o ritmo da música. A música está ativando diferentes níveis, ou então sair para dançar, coisas que mexam o corpo emocional dele. Por exemplo, a biodança seria uma atividade terapêutica muito boa para os Kaphas, porque eles normalmente não querem se mexer, a biodança já está mexendo um pouco o corpo deles. Eles não querem soltar as emoções, aquilo dali está soltando as emoções sem eles perceberem. Tá? Então, nesse sentido, a catarse emocional é muito importante para o Kapha, porque ele acumula eras de emoções. Ok? Demos um bom apanhado sobre essa parte? Sim? A mulherada está liberando aqui, vamos para a próxima parte. É claro que isso daqui tem milhões de ervas, tem milhões de recomendações. O único ponto disso daqui é fazer com que o entendimento de tensão pré-menstrual se transforme em vata pré-menstrual, pita pré-menstrual e kapha pré-menstrual. Essas coisas se misturam. Às vezes você tem um vata pita pré-menstrual, às vezes você tem um vata kapha pré-menstrual. Depois de um tempo você aprende a lidar com essas covariáveis atuando juntas. Ok? Certo? Sim! Então vamos voltar lá para o início. Agora são os ciclos. Isso. Saúde, especialmente. Exatamente. Então, o que a gente já conversou até agora? Vamos voltar para a nossa pauta. A gente já falou sobre o conceito de saúde, já falou sobre o aspecto da saúde pelo fato de ser mulher, o papel da menstruação, como isso garante uma capacidade de limpeza, o aspecto do feminino no Ayurveda, aquela questão lá do Purusha, da Prakriti, os ciclos na saúde, Vata, Pitta e Kapha na fisiologia feminina que a gente já falou, e a gente vai falar um pouco dessa questão dos ciclos da saúde, ciclo da vida, gravidez e menopausa, tá? Pra gente fechar essa parte. Essa parte de TPM a gente já lidou, beleza. Então, vamos assim, terminar essa parte de gravidez
e menopausa, que isso vai ser uma introdução à ideia de ciclos, ok? Fundamentalmente, no Ayurveda, sempre que você engravida, você está fazendo uma manobra de alto risco fisiológico. Pode dar super certo ou pode te machucar bastante. Então, para o Ayurveda, a principal recomendação é: gravidez é um projeto audacioso da vida, certo? É melhor você fazer isso em um terreno bem cuidado. Então, o Ayurveda ele recomenda fundamentalmente que você sempre vá fazer um programa de desobstrução dos canais antes de você engravidar. O que significa, numa linguagem assim mais técnica, Panchakarma, ok? Que é um programa que permite que os teus fluxos de nutrição e circulação funcionem bem. E entre um filho e outro, também faça um Panchakarma. A ideia é o seguinte: gerar uma vida dentro de um outro sistema vivo, mantendo esse outro sistema vivo e parindo essa vida, e ainda mantendo outro sistema vivo funcionando, é um processo elaboradíssimo. Demorou muito tempo para a natureza conseguir bolar esse grau de variáveis juntos. Só que ele normalmente não é feito com perfeição, no sentido de que no meio do caminho uma coisa ali fica entupida, outra coisa fica meio ensujada. Então, antes da gente fazer um novo processo de nutrição, a gente passa por uma faxina geral, que a gente chama de Panchakarma, ok? Esse é um aspecto que, assim, por que disso, para que, de uma maneira assim esmiuçada e tal, é um workshop inteiro, é uma palestra inteira. O único aspecto que é importante a gente lidar aqui é o seguinte: gravidez para o Ayurveda é mais saudável se a gente se prepara adequadamente para ela, permitindo que os canais estejam livres e que o sistema de nutrição esteja funcionando. Eu acho que o lance é o quanto mexe com esse sistema todo, assim como você enxergaria a pílula no meio disso tudo. Já pensou? A gente pode até falar sobre a pílula. A pílula eu não botei na pauta, mas eu acho que é um se ponto... o sistema em si já é meio caótico, você jogar o sintético nisso tudo, acho que a vaca vai pro brejo. A pílula, isso é um negócio bem importante de falar, pro Ayurveda é grava vata. Por definição. Porque ela é uma coisa que o teu corpo não sabe o que fazer, ele tem que se adaptar com uma coisa que parece aquilo, mas não é. E, basicamente, depois de um tempo, vai deixar o teu sistema meio zureta. Ele vai ficar um pouco perdido, porque ficou muito acostumado a ter um cara que ele não sabia muito bem o que era, mas levava ele para um canto. Depois ele sumiu, ele fala assim: porra, mas eu esqueci agora como é que eu faço isso sozinho. Tá? E também acho que depende da pílula, né? Tem pílulas que você não menstrua. As pílulas que você não menstrua, então, pelos motivos que a gente já elogiou a menstruação, é a pior coisa que uma mulher pode fazer para ela, salvo casos muito específicos, tá? Nada muito radical. Mas assim, conceitualmente aquilo é uma burrice, na perspectiva do Ayurveda. A melhor, assim, alternativa de uma maneira não poluidora ao sistema da mulher seria o uso de camisinha ou o uso de DIU. Só que o uso de DIU tem um aspecto de poder machucar o útero que é delicado pra caramba, então isso é uma alternativa bastante delicada. E de ser abortivo também. Mas depois que você tira o DIU, aquilo dali, a princípio, o teu útero volta ao normal, tá? Mas, assim, qualquer coisa que mexe com a regulação hormonal da mulher no Ayurveda cara, o que você está fazendo? Assim? Você está, tipo, perdendo o ritmo da vida. Você está descendo do trem da vida e está entrando no trem do não sei lá o quê, que não tem a menor ideia de onde vai te levar, mas se por acaso levar um câncer ou qualquer coisa assim, não é muito estranho. Não estou dizendo que o uso de pílula vai gerar câncer, mas eu estou te dizendo que agravamento de vata é um dos fatores que facilitam a existência de câncer. Por exemplo. Oi? Repete, por favor, Flor. Quem tem endometriose. Aí muitas soluções que melhoram, mas a pílula vai dar um pior. Sim, mas assim, o que a pílula faz em termos do hormônio que está sendo passado, o Ayurveda consegue fazer isso com Shatavari também. Tá? Porque a ideia não é que o princípio conceitual da pílula está errado. A aplicação da pílula é de uma coisa que o nosso sistema tem dificuldade de metabolizar apropriadamente e gera toxina. O que leva o médico da gente a dar a pílula está certo. O problema são os resultados na nossa fisiologia que estão errados. Entendeu?
Oi? Além de ele não estar tratando o problema, ele está gerando efeitos colaterais. É uma parada sintética, né? Seu corpo não tá acostumado Teu a lidar corpo com não aquilo. reconhece aquilo. Certo? Beleza. Então, um aspecto é o aspecto da gravidez, da importância desse ritmo ser feito de uma maneira onde o corpo tem um período de descanso entre um outro e limpeza. Certo? Outro aspecto é da menopausa. Pro Ayurveda, menopausa, da forma como a gente entende hoje, não existe. Porque a mulher passou 30 anos menstruando de uma maneira adequada e quando chegou o final, ela está com a conta zerada. Todo o estresse fisiológico que a gente passa na nossa menopausa é porque a gente não pagou isso ao longo de 30 anos. Ou seja, nosso processo de limpeza interno ficou emporcalhado ao longo de 30, 40 anos e aí quando chega no final da conta, nosso corpo fala, putz, mas eu tenho aqui uma quantidade absurda de vata, pitta ou kapha para lidar. Eu preciso liberar essa mala porque minha próxima fase da vida é outra. Vou ter que lidar tudo de uma vez. Não quero nem saber. E a gente chama isso de menopausa. Aí uma menopausa mais pitta, a pessoa vai ficar com mais calor. Uma menopausa mais vata, ela vai ter mais chance de ter osteoporose. Uma menopausa mais kapha, ela vai ter mais chance de ter uns inchaços esquisitos ou então umas alergias esquisitas. Peraí, pita, calor? É mesmo os atributos que a gente botou antes. A gente não tem menopausa, da mesma forma que a gente não tem TPM. A gente tem agravamento combo de vata, pitta ou kapha nos 40, 50, 60 anos de idade, que a gente chama de menopausa. O Ayurveda não conhece a palavra menopausa, da mesma forma como ela não conhece a palavra TPM. A gente consegue explicar o que a nossa medicina chama de TPM a partir de vata, pitta e kapha. Cada caso é um caso. A gente não tem uma menopausa só e a gente não tem uma TPM só. A gente tem dentro daqueles matizes. O Ayurveda enxerga então que uma menopausa, esses efeitos piores, são tipo saldos devedores da vida. Isso, assim. Da vida, menstrual. da vida do ovário dela, do sistema progenitor. Okay? É o resultado de uns 30 anos de malversação do sistema progenitor. Mas isso não quer dizer que a pessoa só descobriu a Ayurveda agora e ela já está no período que a gente chama de menopausa, está tudo perdido. A gente vai continuar tratando vata, pitta e kapha dela, só que numa dose mais rápida, não numa dose preventiva, mas numa dose resolutiva. Certo? Então agora, para a gente fechar isso de uma maneira mais consistente e a gente poder passar para o aspecto dos relacionamentos e da sexualidade, o que existe de ciclo na vida? Existe o ciclo do dia e noite, onde isso basicamente é pitta e kapha e entre eles tem vata. Ok? Esse é o, assim, ciclos naturais. Tem o ciclo da digestão que está aí no meio também. Bom, a gente, além desse ciclo do dia e da noite, a gente tem um ciclo da semana, mas vamos pular isso, tá? Foi? Porque aí a gente começa. Tá bom. O kapha na menopausa tem que ficar o quê? namastê.tiago@gmail.com. Entre em contato.